Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os produtos notáveis, mas vai ser uma revisão de conteúdos, ok? Então é importante vocês saberem fazer um mapa conceitual, que seria um mapa mental, uma revisão desses conteúdos de uma maneira um pouco mais colorida, mais gráfica. Olha para vocês observarem. Então, primeiramente, eu vou falar sobre os produtos notáveis comuns, né? O quadrado da soma, da diferença, da soma pela diferença. Logo em seguida, os outros produtos notáveis, que é o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui pelos produtos notáveis comuns, né? O quadrado da soma. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro. Quadrado da soma. Então, nós temos aqui o quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? O quadrado da soma nada mais seria do que nós pegarmos repetimos todo esse parênteses que está com dois termos diferentes, né? Então, no caso, eu estou usando A e B, mas eu poderia usar outros termos. Então, eu coloco A mais B vezes A mais B. E aí, nós fazemos toda aquela multiplicação. Todos vezes todos, ok? Então, é dessa forma que nós resolvemos o quadrado da soma. Montamos os dois parênteses e multiplicamos todos vezes todos. Tem uma outra opção, que é a formulazinha já usada, né? Depois eu vou falar sobre ela. Vamos primeiro resolver da maneira padrão. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Então, tá positivo, continua positivo. Agora, eu vou para o próximo termo. Então, eu pego o primeiro termo e multiplico por todos. Agora, eu pego o segundo e multiplico por todos. B vezes A, BA, ou colocando em ordem alfabética, o que a gente sempre procura deixar em ordem, fica AB novamente. Que é a mesma coisa, BA, B, só que nós estamos colocando na ordem para observar aqui essa semelhança depois. E B vezes B, B ao quadrado. Feito isso, feita a multiplicação, em todos eles vocês terão que fazer essa multiplicação. Nós observamos se tem termos semelhantes. E temos, olha só, A e B, A e B. Então, aqui vale por 1 e aqui vale por 1. Nós temos 2AB, o A ao quadrado repetimos, o B ao quadrado repetimos. Então, o resultado final vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes A B mais B ao quadrado. Esse resultado aqui é o resultado do quadrado da soma. Isso daqui é chamado também... Existe, na verdade, uma formulazinha que nos ajuda a chegar nesse resultado, nesse quadrado da soma, nesse produto notável, sem ter que multiplicar todos vezes todos. A formulazinha é o seguinte, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que está aqui, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Mas se você não tiver facilidade para decorar a fórmula, você pode montar, fazer essa multiplicação aqui. Quadrado da diferença. Então, basicamente a mesma coisa, nós começamos fazendo igual. Nós vamos lá, ó, montamos esse parênteses 2 vezes. Então, eu repito esse parênteses 2 vezes agora. Coloco lá A menos B vezes A menos B. Por quê? Porque um quadrado é um número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Nesse caso, parênteses ao quadrado é o parênteses vezes o parênteses. Nós fazemos todo esse procedimento aqui. Todos vezes todos. Então, vamos lá. A vezes A. Deixa eu só trocar de cor aqui. A vezes A ao quadrado. A vezes B, negativo AB, porque mais com menos fica menos. Menos AB. E agora, vamos para o próximo. Negativo BA vezes A. Vai ficar negativo BA, ou colocando na ordem alfabética, que a gente sempre organiza. Negativo AB, ó, já são termos semelhantes. E o último, B vezes B, B ao quadrado. Menos com menos, mais. Então, fica mais B ao quadrado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar os semelhantes. Então, o que nós temos semelhante? AB e AB. Né? Então, o que nós fazemos agora nesse momento? Colocamos 1 na frente, só para saber que vale por 1. E aí, repetindo o resultado, vai ficar
A ao quadrado, que não tem com quem somar, não tem nenhum semelhante. Eu junto aqui, ó, os dois termos do meio, menos 1 com menos 1, menos 2. AB e mais o b ao quadrado, que não tem nenhum semelhante. Então, os produtos notáveis são basicamente isso, pessoal. Vocês vão resolver a multiplicação e depois juntar os semelhantes, ok? Então, nós já vimos aqui dos produtos notáveis o quadrado da soma. Nós também já vimos aqui nos produtos notáveis o quadrado da diferença. E nós vamos ver o quadrado da soma pela diferença, tá? Aqui, ó. Então, quando eu tenho um parênteses que está mais e o outro que está menos, multiplicando. Então, é chamado do quadrado da soma pela diferença. Vamos para o terceiro. Aqui. Então, eu tenho A vezes B. Por que ele é chamado de quadrado? Porque é o mesmo parênteses, porém, um deles está mais e o outro está menos. Nós multiplicamos todos vezes todos, ó. O A vai multiplicar com A, depois com B. O B vai multiplicar com A e depois com B, ok? Vamos resolver, então, o quadrado da soma pela diferença. Então, vamos lá. Aqui. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB, positivo com negativo, 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 AB. B vezes A, BA ou AB, os dois estão positivos, então fica positivo. E, deixa eu arrumar melhor esse B. Aqui. E B vezes B, B ao quadrado, mais com menos, menos. O que acontece aqui, pessoal? Nós vamos olhar os termos, ó, semelhantes. O que muda de um termo para o outro? Um está positivo e o outro está negativo. Então, pensa o seguinte, eu devo 1 e tenho 1. Vai descontar, vai dar 0. Então, desaparece esse termo AB. E o que sobra é o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Em resumo, utilizando a fórmula, só para vocês entenderem um pouquinho. Nos produtos notáveis, aqui, ó, no quadrado da soma, então, o resultado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, usando a fórmula e fazendo um cálculo mental. Caso você não consiga, monta o parênteses. No quadrado da diferença é o quê? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, é bem semelhante, porém tem um menos, mais o quadrado do segundo termo. E no quadrado da soma pela diferença, parece ser um pouco mais complicado, mas na realidade o resultado é o menor. Por quê? Porque eu tenho 2 parênteses aqui, já logo de início, mas no resultado final eu vou cortar os termos do meio, porque um vai estar positivo e o outro negativo, então vai sobrar apenas o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que é o primeiro? É o primeiro termo que aparece. Então, esse A é o primeiro termo, esse B é o segundo termo, ok? Então, essa foi a revisão dos produtos notáveis. Os primeiros produtos notáveis, então, os mais simples, quando nós começamos, nós trabalhamos muito com eles. Eles são extremamente importantes, tá? Então, saber resolver esses produtos notáveis é de extrema importância. Agora, nós vamos ver os outros produtos notáveis, são chamados de outros produtos notáveis, que nós temos o cubo, não é mais o quadrado. O que muda? O parênteses era o quadrado. Agora, ele é ao cubo, o expoente 3 ao cubo, tá? Então, é chamado de outros produtos notáveis. O cubo da soma e o cubo da diferença. Ao invés de ter 2 parênteses para resolver, nós vamos ter 3 parênteses para resolver. Então, vamos lá. Cubo da soma de 2 termos e depois o cubo da diferença de 2 termos. Então, vamos começar aqui pelo cubo da soma de 2 termos, tá? Começando aqui pelo cubo da soma. Vamos pensar o seguinte, no cubo da soma, então, eu tenho esse parênteses repetido 3 vezes, correto? O que eu poderia fazer para resolver mais rápido? Poderia, então, escrever A mais B ao quadrado vezes
A mais B, porque pela propriedade das potências, então, quando eu somo os expoentes, é na multiplicação. Então, no caso aqui, como se valesse por 1, e aqui vale por 2. Então, juntando, ó, esse parênteses com esse parênteses, vai ter cubo, que é o que nós temos aqui. Tem essa opção para resolver, que seria mais rápido, ou você pode montar lá, A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Dessa forma, se torna um pouco mais demorado, e aí tem que cuidar para não errar, porque vai ter que multiplicar todos, depois por todos, de novo. Então, por que aqui é mais fácil? Porque aqui nós já conhecemos o quadrado da soma. Então, quando eu separo dessa forma aqui, eu já resolvo esse daqui pelo produto notável que eu trabalhava anteriormente, o quadrado da soma. Então, eu faço isso daqui separado, coloco o resultado e depois multiplico pelo próximo parênteses. Por isso que se torna mais fácil, ok? Então, aqui, vamos começar com esse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir esse A mais B aqui embaixo, tá? Então, eu vou colocar aqui A mais B. Vou só mudar a ordem. E vou multiplicar pelo resultado que vai dar aqui, ó. O resultado que vai dar do quadrado da soma. Então, eu vou deixar um parênteses maior aberto para eu poder resolver isso aqui. O quadrado da soma é aquilo que a gente já fez anteriormente, né? A mais B vezes A mais B. Todos vezes todos, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir vocês. Aí. Então, vamos lá. Faz todos vezes todos, ó. Ou se você já lembra da formulazinha de cabeça, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, fica mais fácil. Então, aqui, pessoal, como que ficaria o resultado? Então, o resultado desse ficaria o seguinte, ó. O quadrado do primeiro, A ao quadrado, vou usar pela fórmula, tá? Mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, A e B, mais o quadrado do segundo, que é o B. B vezes B, B ao quadrado. Então, tendo feito isso, eu já resolvi a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? É esse A mais B ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou copiar aqui embaixo. Isso é como se fosse uma expressão. Você resolve a primeira parte, coloca e depois multiplica pelo segundo parênteses, tá? Então, todo esse resultado que deu aqui, eu vou colocar substituindo esse parênteses ao quadrado. Então, vamos lá. Vou escrever aqui o valor que deu. Então, deu lá, vou colocar uma outra cor. A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado, correto? Então, o resultado desse parênteses aqui, eu coloquei aqui embaixo na expressão. É como se fosse uma expressão mesmo, tá, pessoal? Que a gente vai resolvendo todos vezes todos. O que falta eu fazer? Observem aqui, uma multiplicação. Então, nessa multiplicação aqui, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar todos vezes todos. O A vai multiplicar com A, o A com 2A, o A com B. E depois o B vezes todos, tá? Então, vamos lá. Tanto faz aqui se você colocou esse parênteses na frente ou esse parênteses, enfim, não muda nada. O importante é multiplicar com calma e fazer corretamente, ok? Então, vamos fazer essa primeira resolução aqui. Aqui, A vezes A ao quadrado vai ficar A ao cubo, né? A vezes 2AB vai ficar positivo 2A, aí eu somo os expoentes. Aqui tem 1 e aqui tem 1, então vai ficar A ao quadrado B. Próximo, A vezes B ao quadrado, A B ao quadrado. Então, isso aqui tem que fazer bem com calma para dar tudo certo, tá bom? Próximo agora, próxima etapa, eu tenho que pegar esse B e multiplicar o B vezes o B vezes 2B e o B vezes o B ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Aqui, começando por esse. Deixa eu puxar mais pro ladinho. Aqui, vamos lá. Então, seguindo aqui.
B vezes A ao quadrado é B ao quadrado, ou colocando na ordem, A ao quadrado, B. Próximo, B vezes 2AB, então vai ficar 2AB, somos expoentes, aqui tem 1, fica ao quadrado. Ao quadrado. E o último, B vezes B ao quadrado, aqui tem um expoente e aqui vale por 2, somando fica 3. Mais B ao cubo. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Juntar os semelhantes. Então, para juntar os semelhantes, nós vamos até usar cores para nos ajudar, porque eles são tão parecidos que nós temos que tomar cuidado. O que torna algo semelhante a 2A ao quadrado B? É as letras. Então, eu tenho que encontrar a letra semelhante a essa, ó. A ao quadrado B. A, B ao quadrado não é semelhante. Por quê? Porque o expoente está no A e aqui o B está sem expoente. Então, ó, parece ser igual, mas não é. Eles são parecidos. Aqui, A ao quadrado B. A ao quadrado B, sim, é semelhante. Então, esses dois são semelhantes. Eu vou observar se tem mais algum. Não, esse aqui, ó, é semelhante a esse, né? Então, vou usar aqui outra cor para não confundir. E vou juntar esses dois semelhantes, ó. AB ao quadrado, 2AB ao quadrado. E por último, pessoal, aqui, ó, esse A ao cubo, não tenho nenhum semelhante. E esse outro aqui, B ao cubo, também não temos nenhum semelhante. Por isso que eu deixei com uma cor diferente, ok? Vou juntar os semelhantes e repetir aqueles que não têm semelhantes e terminei essa conta. Então, vamos lá. Aqui. O A ao cubo eu vou repetir. A ao cubo. Vou cortar para eu saber que eu já resolvi, senão acaba ficando muita coisa, tá? 2A ao quadrado B, e aqui vale por 1. 1 ao quadrado B. 2 mais 1, 3. Positivo, né? Positivo, 3A ao quadrado B. Como eu já resolvi, eu vou cortar para depois eu não confundir com outras operações. Aqui, 1 ao quadrado, B ao quadrado, perdão, 2AB ao quadrado. Então, 1 mais 2, 3. Mais 3AB ao quadrado. Corto, para saber que eu já resolvi, e assim sobra B ao cubo. Aqui está o nosso resultado. A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao quadrado. Então, esse é o resultado do cubo de dois termos. Observem que no quadrado da soma, é claro que fica um resultado menor, porque eu tenho o parênteses repetido 2 vezes. Já no cubo, esse parênteses vai ser repetido 3 vezes. Então, como que eu faço para resolver? A primeira etapa, resolvo como no quadrado da soma, pego o resultado e multiplico pelo último parênteses que sobrou. Como são 3, multiplico todos vezes todos, juntos semelhantes, e o resultado vai dar um resultado bem grandinho. Tá bom, pessoal? Mas é assim mesmo. Só que tem que fazer com cuidado, porque as letras acabam sendo muito semelhantes. E por último, para encerrar, então, o cubo da diferença de dois termos. Como que nós fazemos, então, da mesma forma? Pegamos aqui, escrevemos, deixa eu pegar aqui uma cor, só um minuto. Escrevemos aqui, ó, está A menos B ao cubo. Então, eu vou escrever esse A menos B, posso repetir 3 vezes o mesmo parênteses, ou posso usar esse método que é mais prático, que é o quadrado, ao invés da soma, agora da diferença. Então, eu vou usar esse método, tá? Então, vamos lá, vou escrever. Deixa eu pegar uma cor mais forte. A menos B ao quadrado vezes A menos B. Resolvendo isso aqui de cabeça, então, é o quadrado do primeiro termo. Vou colocar aqui, ó, para multiplicar igual eu fiz de baixo, porém, agora eu vou trocar. Ao invés de deixar o primeiro parênteses menor, eu vou deixar o maior na frente, para vocês verem que o resultado também dá certinho, tá? Então, vou resolver essa primeira etapa aqui.
que é o aqui, essa primeira etapa, que é o quadrado da diferença, igual nós fizemos aqueles lá de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é um quadradinho, tá, pessoal? Não tá aparecendo muito, mas é um quadradinho. Um quadrado da diferença. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo, já vou resolver pela fórmula. Caso você não lembre, você pode montar esse parênteses 2 vezes, multiplicar todos vezes todos e juntar os semelhantes. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, A vezes B, mais o quadrado do segundo termo. Vou multiplicar agora essa primeira etapa que eu já resolvi, vezes A menos B. A menos B, tá? Então, como são 3 multiplicações, já fiz 2, falta a terceira. Então, agora, faço todos vezes todos, tá? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes B. Então, vamos lá. A ao quadrado vezes A, aqui tem o expoente 1 com 2. 2 mais 1, 3. Então, A ao cubo. A ao quadrado vezes B, então, mais com menos, fica menos, colocando na ordem, A ao quadrado, B. Próximo. Então, agora, pessoal, eu vou multiplicar o 2AB negativo por A, 2AB negativo por B, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a próxima aqui, ó. O 2 vai multiplicar, então, pelo A e depois o 2 vai multiplicar pelo B, correto? Então, vamos lá. Negativo com positivo, negativo. 2 vezes 1, 2. Agora, A vezes A, tem expoente 1, vai ficar ao quadrado. O B não tem com quem multiplicar aqui nesse primeiro termo, então, só repito ele. Próximo, 2AB vezes B. Negativo com negativo, positivo. O 2 vai ficar aqui. A letra A não tem com quem multiplicar aqui nesse segundo termo, eu repito ela. E a letra B, 1 mais 1 fica 2. Ok? E agora, pessoal, nós vamos trabalhar com o último. B ao quadrado vezes A, B ao quadrado vezes B, ok? Então, vamos lá. B ao quadrado vezes A fica B ao quadrado A, ou colocando na ordem, que é o que a gente sempre vai fazer, A, B ao quadrado. E aqui, B ao quadrado vezes B, 2 mais 1, expoente vai virar 3, mais com menos, menos B ao cubo. O que que nós vamos fazer agora? Verificar os semelhantes, tá? Então, vamos lá. Esse A ao cubo tem algum semelhante? Não. Então, vamos seguir para o próximo. Aqui vale por 1, tá? Menos 1. Menos 1 ao quadrado B. Vamos encontrar o próximo semelhante. A ao quadrado B, aqui. Já vamos deixar da mesma cor. Próximo. AB ao quadrado. Qual que é o próximo semelhante? AB ao quadrado. Parece ser igual, mas não é. Observe que o expoente está no 2 e aqui o expoente está no B. E o último aqui, B ao cubo, não tem nenhum semelhante, a gente vai ter que repeti-lo, ok? Então, vamos para o último processo, que é juntar os semelhantes. Repito primeiro ao cubo. Em seguida, observa aqui, ó, menos 1 com menos 2 vai ficar menos 3. Essa é uma operação que nós chamamos de adição e subtração de negativos. Repito a parte literal, que são as letras, sem alterar os expoentes, tá? Eu só altero os expoentes na multiplicação ou divisão. Já resolvi, vou cortar. Aqui, tenho 2 positivo e 1 positivo, vai ficar 3. Mais 3AB ao quadrado. Juntei os semelhantes, vou cortar. E, por último, menos B ao cubo. Tá? Menos B ao cubo. Deixa eu escolher uma cor aqui. E vamos sublinhar. Então, pessoal, essa foi a revisão. O que que nós vimos em toda essa revisão, então?
Nós vimos os produtos notáveis, quadrado da soma da soma pela diferença. Em seguida, nós vimos o cubo, que é chamado de outros produtos notáveis. Cubo da diferença e cubo da soma de dois termos, tá bom, pessoal? Vocês podem fazer outros exemplos também para estarem praticando e aprenderem um pouquinho mais. Espero que tenham gostado. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!